Pode falar, Gerardo, já está ao vivo. Tá. Bom programa. Obrigado, querida. Gente, boa noite. Então, estamos aqui, né, mais este dia aí fazendo este programa e hoje o tema será obsessão e justiça, né? Lembrando que nós analisamos outro dia a obsessão, assim, do ângulo do obsediado, né? Obsedado. E falamos, assim, sobre as brechas que nós damos para que ocorra a obsessão, porque sempre tem que casar ali, né? Um plug, onde o obsessor conecta-se com a vítima, com a presa, né? E então nós seguimos a classificação do Dr. Indoval Morelli, onde ele classifica bem assim, simples, a obsessão. Ele diz quanto à forma de ação, que pode ser ativa ou passiva. Ativa, quando o obsessor age inoculando substâncias tóxicas direto naquilo que entendemos como perispírito. Então, a ativa é quando ele age dessa forma, assim, passivamente, sem saber que está obsediando a vítima. E já a ativa é quando ele age de hora marcada, sabe o que está fazendo. E então, segundo Allan Kardec, ninguém está livre desses tipos de obsessões, né? Bom, então, também vimos quanto, além de quanto à forma de ação, vimos também quanto à localização, que pode ser física ou psíquica. Física, quando ele age inoculando, então, substâncias tóxicas direto naquilo que entendemos como perispírito, lesando nossos órgãos físicos. E psíquica, quando ele age da mesma forma, inoculando substâncias tóxicas direto naquilo que entendemos como mente, né? Um dos atributos do espírito que somos. Também lesando o nosso psiquismo e automaticamente o nosso corpo físico. Bem, e depois quanto à intensidade, que pode ser simples, média, né? Simples, médio ou fascinação, ou subjugação. E depois, quanto ao tipo das obsessões, vimos que é a auto-obsessão e a heteroobsessão. Vale lembrar que a heteroobsessão ocorre em uns 4 tipos, né? Tipo assim, a obsessão entre nós encarnados, a obsessão entre desencarnados e a obsessão de nós para os desencarnados e também dos desencarnados para os encarnados, para nós encarnados. Mas hoje, e aí nós vimos também, né, naquele dia, quanto as brechas que são desde boca maledicente, palavra irreverente, conduta agressiva, gesto impaciente, o desejo muito intenso de apreço e reconhecimento. Bom, eu não vou explorar mais porque no finalzinho desta aula nós vamos estar repetindo estas brechas para a obsessão, né? O que o obsessor precisa para fazer a obsessão. E lembrando, agradecendo aqui ao professor Rodrigues Ferreira, que estes temas que refere-se à obsessão ou à análise da obsessão é extraído de anotações de palestras dele e também das aulas do CREP, né, do curso de recomposição do equilíbrio psicofísico. Bem, hoje nós vamos analisar então a obsessão, mas assim do ângulo do obsessor. Então, muito boa noite a todos vocês que estão com a gente neste programa. Hoje, que é o dia 1º de maio do ano de 2020, sexta-feira, aqui no Templo Espiritualista Online, com o tema Obsessão e Justiça. Estamos também agradecendo ao Hugo Lapa e a Camila Sampaio por nos proporcionar esta rica oportunidade destes momentos que necessitamos
que necessitamos. Então, gratidão, Camila, gratidão, Hugo. E você também que está nos assistindo através de outros canais, gratidão por nos permitir entrar, né, em seu ambiente, levando aí a mensagem instrutiva, este bálsamo que necessitamos. Então, se você estiver gostando, eu pediria que você dê o seu curtir e também, gente, inscrevam-se neste canal, né, do Templo Espiritualista Online e ative aí o sininho para que você consiga receber as notificações. Bem, então, mediante este tema, obsessão e justiça, nós vamos estar estudando, porque é o estudo que há de abrir a mente das pessoas. É o estudo que há de fazer cumprir aquilo que o grande mestre disse, né? Conhecereis a verdade, e ela, a verdade, vos libertará. Diante, gente, do penoso quadro da obsessão, ocorre a muitas pessoas indagarem como pode o homem ser perturbado por espíritos invisíveis, desconhecidos, perigosos e até inimigos. Como permite Deus tal coisa? E será que a casa, a instituição apométrica poderia afastá-los? Bom, primeiro, Deus fez uma lei em que previu tudo. E quando nós saímos desta lei, nós arcamos com as consequências. Então, muitos espíritas falam, nós temos o livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio é apenas duas coisas, ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. Então, é um engano a gente pensar que pode fazer tudo, mas até que a gente pode fazer tudo. Mas somos obrigados depois a colher aquilo que nós estamos plantando, né? Tanto que o apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, como permite Deus tal coisa? E será que a casa espiritualista, no caso nosso, a instituição apométrica, poderia afastar os obsessores? Em primeiro lugar, os espíritos perturbadores não molestam casualmente, por quê? Não são desconhecidos. Se assim ocorresse, teríamos na obsessão uma barbaridade inominável, indigna de qualquer suposição de justiça em todos os conceitos comunitários. São conhecidos, sim, e, não raro, são os próprios amigos e companheiros de outrora que, lesados ou prejudicados e traídos por nossa inferioridade, não conseguiram relevar e, enchendo-se de rancor, decidiram-se a procurar-nos para produzir o quê? Uma justa desforra. Então, de um lado tem o devedor, com as marcas do remorso, da culpa. E do outro lado tem o cobrador, sequioso, de vingança, querendo fazer justiça. Então, se são inimigos, é porque convivemos com eles noutras épocas, noutra vida, noutra existência, em algum lugar. Ao sermos separados pela morte do corpo físico, perderam-nos de vista, mas é da lei. Quem deve, paga. Então, quem deve, pagará. A plantação é livre, mas a colheita é inalienável. Um dia encontraram-nos reencarnados no outro corpo, é verdade. Mas o indivíduo, o espírito, era o mesmo. Então, começaram o quê? Sua vingança. E nós, o pagamento. Ainda que eles tivessem perdoado, nós ainda teríamos a consequência. Por quê? Éramos devedores da lei. Se o espírito vem cobrar, temos a obsessão, tá? Se ele não cobra, nós temos o karma.
É por isso que Deus permite. Quando fala assim, por que Deus permite isso? Ele fez a lei. E a lei é educativa e não punitiva. E enquanto acertamos as contas, vamos adquirindo experiência também. Olha só, o sofrimento, então, é educativo. Solução. As pessoas obsedadas, porque não sabem de suas vidas passadas, né, de suas existências passadas, nem gostam de aceitar que as possuem, não conseguindo produzir uma autoconsolação, saem procurando todo tipo imaginável de solução. Julgam-se merecedoras de benefícios de exceção e chegam a pedir a Deus soluções urgentes e totais. Na verdade, o que merecem é a dor porque passam e ninguém poderá livrá-las disso, considerando que recolhem apenas a consequência do que fizeram. Ao chegarem, então, na casa apométrica, afoitas e insofridas, né, querendo soluções rápidas, estão dentro daquela antiga viciação de ganhar sem merecer. Esperam a mágica solução onde os outros farão os esforços e elas ficarão com as vantagens. Pois bem, os trabalhadores da casa apométrica. O pessoal aqui da nossa casa sabe disso, mas não pode explicar imediatamente ou falar as verdades e esclarecer as coisas. Uma verdade falada fora de hora certa pode prejudicar entre nós. Isso seria considerado, assim, falta de caridade. Até porque obsessão, gente, tem cura. De um outro modo, é verdade, mas tem cura. O que a casa apométrica, então, precisa fazer é colocar o paciente dentro das condições favoráveis de recepção. E o primeiro trabalho é o quê? Olha só, consciência. Conscientizar sobre isso. Depois é que virão os mecanismos resolutivos. Então, resumindo bastante, o essencial é mexer no merecimento, no mecanismo do merecimento. A apometria, então, pode afastar obsessores? Dentro das condições normais de conduta, as pessoas levam a vida de modo egocentrado, desinteressadas das outras e exclusivamente voltadas para si mesmas. Como não fazem nada por ninguém, não possuem mérito algum para benefícios extraordinários e, então, não podem receber os bens que estão pedindo. Lembra, quando a gente tem crédito no banco e soltamos o cheque, emitimos o cheque, ele é pago. Mas quando nosso saldo está no vermelho, o cheque volta. Assim é o aspecto espiritual. Quando nós não temos créditos espirituais, aquilo que nós estamos pedindo não é concedido, pois falta créditos espirituais. Então, como não fazem nada por ninguém, não possuem mérito algum para benefícios extraordinários, não podem receber os bens que estão pedindo. De outro modo, se eles merecessem algo, seus problemas seriam imediatamente resolvidos. Ou melhor ainda, nem teriam chegado a ter dificuldades, ou nem chegado a ter as dificuldades. Agora, pretender que a apometria afaste os obsessores e as liberte das aflições faz sentido para as mentes sem conhecimento, mas realmente não tem cabimento nenhum. Os obsessores possuem direito adquirido, porque eles foram lesados, incompreendidos e prejudicados anteriormente.
são as vítimas antigas que hoje estão no papel ou na posição de algozes, né, cobrando, vingando. O que se pode fazer agora é o esforço de consertar o mal, de corrigir as coisas. É como, assim, para vocês entenderem, né? Como a vítima de agora não pode pegar os espíritos vingadores e beneficiá-los diretamente para ressarcir a culpa, sobra-lhe a única coisa cabível, que é fazer o bem a todos, indistintamente, a todos a quem puder. Atirando bem ao acaso, pode até acontecer de acertar em algum parente dos obsessores, merecendo assim o seu perdão. Caso não queira isso, terá de ajuntar créditos espirituais pouco a pouco pela bondade praticada. Os créditos, estes créditos, com os quais se capacitará para outras soluções futuras. Entretanto, desde agora, já conseguirá outras companhias espirituais. No mínimo, gente, saem das garras do obsessor. Bem, analisando a obsessão do ângulo do obsessor, por quê? O que leva o obsessor a fazer a obsessão? E aqui eu falo de obsessor, estou falando de obsessor desencarnado e muito mais de obsessores encarnados, quando nós nos desdobramos e vamos obsediar, buscar justiça com as próprias mãos, fazer aquilo que nós achamos que é o que devemos fazer. E muitas vezes nós estamos obsediando o outro. Às vezes conscientemente, mas muitas vezes inconscientemente. Bem, algumas das informações que a espiritualidade nos trouxe, principalmente nos trabalhos da apometria, é que são 5 os motivos que leva o obsessor a fazer a obsessão. O primeiro deles é a vingança. Então, muitas pessoas falam assim, então eu não vingo, eu não tenho este defeito. Pois bem, nos nossos estudos nós chegamos à conclusão que a vingança não restabelece justiça. E a psicologia moderna provou que nós temos o instinto de achar que a vingança restabelece justiça. E sabemos que não restabelece justiça. A vingança é de Deus. Então, se nós temos este instinto, é fácil você ver. Quando você está assistindo um filme no qual o mocinho sofre, você vibra aquela energia, desejando intensamente que seja punido, que seja feito justiça com aquele que está fazendo a maldade. Então nós temos, por isso é preciso orar, vigiar e trabalhar. Depois temos o outro motivo que leva o obsessor a fazer a obsessão, é a maldade, né? Muitas pessoas optam pela maldade, sabem que vão colher, mas é uma opção. Então, ou fazem por ignorância, não querem saber que aquilo que eles estão projetando vai ter a volta. Outra coisa é inveja. Quantas pessoas não manifestam este defeito da inveja? Quer ter aquilo que o outro tem, mas quer que aquele bem daquela outra pessoa, quer que aquela pessoa não tenha aquilo. Então isso é inveja. Outra situação que leva o obsessor a fazer a obsessão é por necessidade. Necessidade. Às vezes você pergunta, mas como assim alguém tem a necessidade de obsediar? Quando eu tenho uma personalidade, por exemplo, viciada,
ela vai se desdobrar e vai necessitar, seja do álcool ou da droga, para se satisfazer. E como a ponta física não está tendo este hábito, está se esforçando, então esta personalidade vai dissociar e encostar perto de alguém que tem este hábito, ou do álcool, ou do cigarro, ou da droga, e aí vai se satisfazer. E isso acontece também, o espírito, por exemplo, o encarnado, dependente químico, quando ele desencarna, ele continua sendo dependente químico. E vai ser bem maior este defeito, onde ele vai, então, automaticamente encostar perto de alguém e, mesmo sem ele querer, vai desencadear naquele encarnado que ele está se encostando, desenfrear para estes vícios, principalmente quando tem já a tendência, né? Bom, depois é o apego a coisas, a pessoas. Este também é um dos motivos que levam o obsessor a fazer a obsessão. Então, veja bem, 5 são os motivos: vingança, maldade, inveja, necessidade e apego. Então, se algum dia, Deus o livre, mas que se algum dia você for ou estiver sendo obsediado, porque todos nós temos os nossos obsessores. Agora, nem sempre estamos obsediados, mas se algum dia você estiver sendo obsediado, pode ter certeza que o obsessor, seja ele encarnado ou desencarnado, tem um desses 5 motivos. Ou ele está fazendo por vingança, ou por maldade, ou por inveja, ou por necessidade, ou por apego. E agora, analisando a obsessão, mas do ângulo do obsedado. Por que que o ser recebe a obsessão? Por quê? Bom, muito bem. Toda obsessão se implanta no homem através do quê? Da brecha. Isto é, de alguma falha nossa. Que numa teoria geral, as brechas mais comuns são vícios, paixões exacerbadas, perversões sexuais, crimes, ganância, apegos excessivos, né, a pessoas ou objetos, dentre muitos outros. Quantas pessoas têm um apego fenomenal, né, numa outra pessoa que, quando este desencarna, o que ficou aqui encarnado acaba obsediando e dando muito trabalho para o que partiu. Então ocorre muita obsessão, muito mais do que nós imaginamos, de encarnado para desencarnado. A espiritualidade dá um duro danado para poupar aquele ser que não merece, né, estas obsessões daquele que ficou e não compreende a situação que ocorreu da partida daquele ente querido. Então, muitas vezes, o espírito encarnado desencarna prematuro, né, jovem, na adolescência. Por quê? Porque ele veio simplesmente para completar algumas existências que aí, lá para trás, ele não completou. Então, a justiça divina, a lei divina, o Pai maior, Deus, não erra, não vinga, não pune. O que ele fez, como eu disse no início, foi uma lei em que previu tudo. Então, nós precisamos de, sempre, antes de entrarmos numa revolta, numa incompreensão com Deus, dar um crédito que Ele, o Pai maior, é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom. Então, se algo ocorreu, não podemos piorar as situações. Num dos livros de Chico Xavier diz que a mãe, né, estava aflita pelo desencarne do filho,
Então ela estava revoltada com tudo e com todos. E uma vez ela foi até o médium Chico Xavier e ele então conseguiu sintonizar com o menino que havia partido com o filho dela. Resumindo bastante, o menino pegou nas mãos do Chico Xavier, na mão dele, e escreveu assim, ó: não me procures, mãe, entre os jazigos de joias e açucenas. Fita o campo das lágrimas terrenas. Aqui chora a viuvez a amargas penas. Ergamos para a dor um pouso amigo, e as nossas dores ficarão pequenas. Transformemos o luxo, mãe querida, em consolo, agasalho, pão e vida, na inspiração do bem que nos governa. E seguiremos juntos, dia a dia, convertendo a saudade escura e fria em bendito calor de luz eterna. Olha só o que essa criança, o espírito que havia partido, disse para a mãe: para de ficar aí lamentando. Chegou o meu momento. Vai fazer o bem. Vai fazer aquilo que está ao seu alcance. Imagine, pegue na minha mão e vá fazer as doações, a caridade. Afinal de contas, você, mãe, ainda está no físico, não terminou ainda a sua estadia aí no corpo físico. Então aproveite esta bênção da reencarnação. Olha só, né? Então quantas vezes nós, ao invés de ajudar, atrapalhamos? Apegos excessivos a pessoas. Então, analisando a obsessão do ângulo do obsedado, chegamos à conclusão que toda obsessão se implanta no homem através da brecha. Isto é, de alguma falha nossa. Que numa teoria geral, as brechas mais comuns são os vícios, paixões, né, exacerbadas, perversões sexuais, crimes, ganância, apegos excessivos a pessoas ou objetos, dentre muitos outros. E analisando a obsessão do ângulo do obsedado, numa teoria mais específica, seriam o quê? Cabeças e mãos desocupadas, palavra irreverente, boca maledicente, conduta agressiva, conversa fútil prolongada, atitude hipócrita, gesto impaciente, inclinação pessimista. Olha só quantas coisas. Quantas vezes nós, ao invés de ocupar as nossas mãos, colocar coisas úteis na nossa mente, deixamos as nossas mãos desocupadas, a nossa cabeça vazia. Atitude hipócrita. Por que nós agimos com um de uma maneira e com o outro de outra maneira? Aquela tendência que nós temos de ver sempre o negativo, ao invés de explorar e dar mais vida ao positivo. Quantas coisas boas acontecem e nós, às vezes, temos a tendência de introduzir mais o negativo para o nosso psiquismo do que o positivo. O que mais? Comodismo exagerado. Isso são brechas para a obsessão. É o que o obsessor precisa para instalar a obsessão com sucesso. Carência de solidariedade. Ideia de que os outros são ingratos e maus. Pretensão de que o nosso trabalho é excessivo. Desejo muito intenso de apreço e reconhecimento. Olha só, tudo isso que eu estou falando, quantas vezes a gente, de repente, ó, no trânsito, você é fechado. Você já manda a pessoa para aquele lugar. Né? Não estou falando que... Estou dizendo assim, numa teoria mais específica e de um modo geral, assim, o que as pessoas reagem mediante
uma agressão ou um fechamento que de repente foi por um descuido no trânsito, já manda a pessoa para aquele lugar, ó, boca maledicente. Já bate no volante, gesto impaciente. E conduta agressiva, já são 3 gestos, 3 ações, 3 atitudes negativas, que aí já é um prato cheio para o obsessor. Bom, desejo muito intenso de apreço e reconhecimento. Olha só, presta atenção. Eu gostar de receber o elogio, eu apreciar o apreço e o reconhecimento, é saudável. Agora, eu necessitar do apreço e do reconhecimento para continuar fazendo o bem que eu estou fazendo, não é legal. Não é sadio. Então, prestem atenção. Eu gostar de receber o muito obrigado é sadio. Agora, eu necessitar de receber o apreço e o reconhecimento para continuar fazendo o bem, não é sadio. Bom, impulso de exigir mais dos outros do que de nós mesmos. Fuga, né? Fuga para os vícios e ou prazeres mundanos, dentre muitos outros. Então, gente, hoje nós analisamos aqui a obsessão do ângulo do obsessor, né? E do ângulo do obsedado. Nós vimos então que quando o obsessor faz a obsessão, ele tem 5 motivos. 5 motivos. Vingança, maldade, né? Necessidade, inveja, apego. Olha só, vingança, maldade, necessidade, inveja e apego. Então, se algum dia nós formos pegos por uma obsessão, pode ter certeza que que o obsessor tem um desses 5 motivos para fazer a obsessão. E que toda obsessão se instala na pessoa através das brechas. E as brechas mais comuns são os vícios, paixões exacerbadas, perversões sexuais, crimes, ganâncias, apegos, né? A pessoas ou a objetos, dentre vários outros. E numa teoria mais específica, tudo isso. Todas as nossas tendências negativas. Então eu espero que você tenha, assim, entendido, compreendido hoje este tema, né, de obsessão e justiça, essa análise da obsessão, tanto do ângulo do obsessor como do ângulo do obsedado. E estamos também falando hoje aqui que nós teremos um curso, vamos estar ministrando um curso de apometria e as personalidades psíquicas. Este curso será online. O início é dia 9 deste mês, 9 de maio, cujo o telefone para o contato, para você fazer a sua inscrição, é com a Ana, o DDD é 17, e o número é 997-33-4210. Então eu agradeço muito a sua presença aqui hoje nesse programa, e muita paz e muita luz a todos vocês. Gratidão.